Muito bem, prezado telespectador, retornando do nosso Estúdio 2, hoje recebendo o promotor de justiça, Dr. Leonardo dos Santos Rossi, que vai se despedindo da comarca de Nova Prata. Muito bom dia, Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo à nossa bancada, nesse momento de transição em que o senhor pode conversar com toda a comunidade. Bom dia, agradeço o convite, mais uma vez, para a gente bater um papo aqui no Conecta, na Conecta TV. E vim me despedir, né? Vim dar o meu recado final para a comunidade de Nova Prata e região e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito bem. Doutor Leonardo, quando o senhor chegou na nossa cidade, que ano foi, por quanto tempo o senhor permaneceu e qual era a expectativa ao subir a serra? Olha, eu vim da fronteira, de Itaqui, fronteira com a Argentina. Eu cheguei aqui em junho de 2015, né? E aí, passados 6 anos, eu estou saindo, mas a expectativa era uma das melhores, né? Eu e minha família fomos muito bem recebidos pelas pessoas de Nova Prata, pela comunidade. Viemos com a vontade realmente de ficar mais tempo e ficamos, de se adaptar à cidade, de se adaptar à região. E nesse período a gente foi muito feliz na cidade, tanto do ponto de vista profissional como familiar. E, doutor Leonardo, o senhor aí à frente da... Quando a gente fala comarca, não dá para falar o município, porque a comarca ela tem uma abrangência maior, né? A nossa comarca aqui de Nova Prata, que também é a área de atuação do Ministério Público, vai abranger, tem que fazer a lista, porque são bastante cidades, né? André da Rocha, São Jorge, Guabiju, Nova Bassano, Vista Alegre do Prata, se eu não esqueci de nenhuma. Como é que foi, durante esses 6 anos, a interação com esses pequenos municípios? O que o doutor consegue nos trazer do trabalho da promotoria junto a toda essa comunidade regional? Um dos cuidados que eu tive em relação às cidades menores, as cidades que não são a sede da comarca, e são 6, no primeiro momento visitá-las, no primeiro momento conhecer. E em todas nós conseguimos fazer encontros, palestras, onde eu consegui, para a comunidade, explicar o trabalho do Ministério Público, o que o Ministério Público fazia, qual era a sua posição na Constituição, quando deveria ser procurado o Ministério Público. E isso foi muito legal, porque chegar nas pessoas que nunca ou não tiveram contato diretamente com o promotor de justiça foi muito bacana, foi muito importante ouvir as pessoas. E para falar de cada município teve alguma ação. Sim. Né? Eu poderia listar várias aqui. Questão concurso público. Nós Sim. fizemos operações de blindagem, de fiscalização do concurso público. Foi feito em Vista Alegre do Prata foi feita outra em Guabiju. Questão de loteamento em São Jorge, questão de loteamento em Guabiju, conseguimos resolver problemas sérios de loteamento com auxílio do cartório de registro, com auxílio do município. Questões ambientais em relação aos cursos hídricos que ali serpenteiam a cidade de Guabiju e São Jorge. Nova Bassano, questões de loteamento também, fortalecimento da rede de apoio municipal. Protásio Alves, da mesma forma, feito o trabalho de visita, de conversar com os professores, conversar com a comunidade de Protásio Alves. André da Rocha, da mesma forma, questão de concurso público, intervenção do Ministério Público na fiscalização da questão do patrimônio público. Então, nós conseguimos atuar dentro Sim. das nossas limitações, nós conseguimos ir a todos os municípios, dia de eleição de conselho tutelar, então foi bem... Uma atuação presente junto a essas pequenas cidades. Tentamos, de alguma forma, estar sempre presente, apesar da distância. Fui a todos os municípios, conheci todos. E, doutor, a gente sabe que a maior cidade da região aqui da nossa comarca é a cidade-sede, que é Nova Prata. Diversas foram as ações ao longo desses 6 anos que o senhor teve à frente da promotoria. O que o senhor pode destacar, por exemplo, no aspecto civil, que houveram várias intervenções do MP, o que o senhor destaca que pode ficar como um legado desse trabalho ao longo dos anos que virão? O que se modificou dentro dessa esfera de trabalho que o senhor teve nesses últimos 6 anos, que antes não acontecia e após a passagem do Dr. Leonardo pelo Ministério Público, passa a ser feito de uma forma diferente? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Nós precisamos do auxílio da comunidade. Isso, a comunidade de Nova Prata foi muito importante. Mas nós tivemos alguns avanços
muito relevantes no meu entendimento. O primeiro que eu posso destacar é a criação de uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes, que Nova Prata não tinha. Tu imagina que antes, uma criança em situação de risco em Nova Prata, ela recebia de prêmio e ia embora da cidade. Acontecia esse tipo de situação. Porque não tinha casa de acolhimento aqui. E hoje nós temos uma instituição de acolhimento por pressão, por trabalho do Ministério Público. O prédio do Fórum da Comarca, nós temos um inquérito civil da questão da acessibilidade. A questão da acessibilidade foi cobrada no Tribunal de Justiça e isso eu acho, e tenho certeza, aliás, de que contribuiu para que o Tribunal de Justiça determinasse a construção de um anexo e a reforma do prédio do Fórum, que vai começar em breve. Além disso, na área da acessibilidade, nós criamos o Conselho Municipal de Acessibilidade, que também, nessa questão de construções, de prédios, salas comerciais, está cobrando a questão da acessibilidade. E em relação ao consumidor, a defesa do consumidor, foi criado o PROCON. O Ministério Público levou o projeto de lei pronto para a Câmara de Vereadores para se aprovar e se instalar o PROCON, com a ajuda dos vereadores da época, da comunidade. Então, hoje nós temos um PROCON pelo trabalho do Ministério Público. Na área de defesa da mulher, todos os municípios da comarca, possuem agora o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, o Fundo Municipal dos Direitos de Proteção da Mulher. E para que serve isso? Para a gente conseguir articular uma rede e ações para que se evitem cada vez mais e se garanta a segurança de mulheres eventualmente sujeitas a qualquer tipo de violência. Além disso, fizemos operações de blindagem nos concursos públicos. O que é a blindagem? Nós entrávamos para dentro das salas, nós fazíamos a cópia de todos os cadernos e de todos os gabaritos, de todos os cadernos de resposta, depositávamos em juízo e depois comparávamos com o resultado final, para que se evitasse qualquer tipo de fraude. Me recordo dessa reportagem que na época causou um certo burburinho na cidade, porque não era uma atuação comum, não era uma atitude que se tinha corriqueiramente e aconteceu principalmente nessas cidades mais pequenas. Na área cultural, hoje em Nova Prata existe um inventário e um arrolamento de todos os bens de importância arquitetônica, histórica, artística. Agora o município está iniciando a questão rural, do patrimônio rural. Então hoje nós temos uma segurança. Hoje nós sabemos o que deve ser protegido e o que não deve ser. E isso foi feito através de muita cobrança do Ministério Público, de um trabalho incansável. O Ministério Público também, na área de urbanismo, nós estamos avançando muito na questão dos loteamentos, mas principalmente nós estamos atuando no reordenamento de toda essa faixa que passa do Trevo, da entrada de André da Rocha, para ir para André da Rocha, até o Retiro, para que seja ele melhor distribuído, com entradas mais seguras, com ruas laterais. Isso já foi incluído no plano de concessão pelo Estado do Rio Grande do Sul, que é um projeto cobrado pelo Ministério Público, entregue pelo município ao governo do Estado. Eu acho que uma coisa simples, que acho que pode ser um legado que permanece, a gente vê que em Nova Prata, de uns anos para cá, todo mundo que faz as suas edificações, na calçada da frente da edificação, tem que ter aquela lajota especial que é dedicado às pessoas que não têm a visão, né? É uma questão de acessibilidade. Isso também foi uma pauta colocada pelo MP? Foi no sentido de cobrar que a administração realmente fiscalizasse os projetos conforme as leis que especificam a acessibilidade, que garantem a acessibilidade. Então, no momento que nós começamos a cobrar e nós articulamos a rede, eu digo o município, a fiscalizar, realmente nós tivemos um avanço muito importante nessa área no município de Nova Prata. Podemos destacar também a questão da atuação na área da saúde, onde nós mediamos aí a assinatura do contrato entre o município de Nova Prata e o hospital para que se garantisse a permanência do atendimento ao SUS à população. Nós participamos nas reuniões. Que era uma questão que há muito tempo vinha muito turva, há muitos anos existia um embate entre hospital e município e a gente conseguiu agora, hoje temos uma realidade melhor. Foi importante porque às vezes um órgão como o Ministério Público, ele consegue trazer as partes e façam que elas se enxerguem. Ou seja, vamos resolver isso, vamos sentar numa mesa e discutir.
né? E isso é uma função importante hoje, mais atual do Ministério Público, da resolução de problemas na seara extrajudicial. Fora do Poder Judiciário, fora de uma ação judicial que muitas vezes é morosa, é desgastante para as partes. Então a gente tenta fazer esse trabalho extrajudicial, que é muito importante para a resolução dos problemas da cidade. E doutor, no senso comum, né, a gente sabe que existe uma série de competências impostas exatamente até pela própria Constituição, que dá ao Ministério Público o condão de fiscalizar várias áreas, a saúde, o patrimônio público, a acessibilidade, mas para as pessoas mais comuns que estão fora dessas regulamentações todas, o promotor é o sujeito que é responsável pelos processos criminais. Ainda existe aí, né, essa grande cultura em torno do Ministério Público. Ao longo desses 6 anos, doutor Leonardo, o que o senhor pode nos destacar no aspecto criminal? Qual foi, assim, no seu entender, o grande processo trabalhado? Quais foram as operações policiais que tiveram a participação ativa do Ministério Público? E o que o senhor avalia de positivo no combate à criminalidade aqui na nossa região? Em relação à criminalidade, nós temos um promotor, o Ministério Público, é o titular da ação penal. É ele que oferece a denúncia, né, e conduz a ação penal em relação aos crimes. Nós tivemos um avanço muito grande no combate, principalmente ao tráfico de drogas. Basta ver o número de apenados que tinham em 2015, pessoas recolhidas ao presídio que beiravam uns 100, Sim. E hoje nós temos 170. Então isso é resultado de um trabalho da polícia, da Brigada Militar e também do Ministério Público. Sim. E também do Ministério Público. Esse dinheiro que é dividido, que foi para o hospital, é fruto da atuação dos órgãos de segurança e do Ministério Público, que exige das partes, em determinadas situações, o pagamento de multas que são revertidos em favor da comunidade. Fora isso, o que marca sempre são os tribunais do júri, os julgamentos Sim. de tribunal de júri, que foram vários aqui que nós fizemos. E não vou especificar nenhum, Sim. mas isso marca muito a carreira da gente, porque é aquele momento, né, que é a comunidade que julga. Sim, são os jurados correto. que julgam e a gente tem aquela responsabilidade de passar, de explicar para ele, de mostrar a tese do Ministério Público. Onde existe aquela questão da oratória e existe toda aquela situação, o tribunal do júri, ele é uma questão à parte dos processos normais e é todo um traquejo diferente, isso sem dúvida nenhuma deixa a gente com mais experiência e mais cancha. E foram vários tribunais do júri que o senhor fez? Fiz bastante aqui, uma média de 2, 3, 4 por ano. Isso é um índice alto e exige uma preparação bastante complicada para chegar, né, doutor? Exige um estudo muito profundo do processo, de análise das teses defensivas, de análise das provas que estão nos autos, de preparação para falar, porque a gente tem que explicar para o jurado tudo o que está acontecendo. Então, realmente, são pesados. E, doutor Leonardo, teve um outro aspecto que o Ministério Público também cuidou bastante, principalmente em cidade de interior. Isso gera muita polêmica e discussão, que é a época eleitoral, né? Nós tínhamos aí, antigamente, disputas muito acirradas, voto a voto, nas pequenas cidades. O senhor chegou em 2015, teve o pleito de 2016 e também tivemos o pleito de 2020. O que o senhor pode nos trazer dos reflexos aí da atuação do Ministério Público e do Dr. Leonardo na promotoria nessas eleições municipais que a gente teve? Olha, foi intenso, porque realmente são 7 municípios para cuidar, a gente corre muito para isso. Mas ainda acho que as eleições foram tranquilas nessa região. Acho que, fora alguma propaganda irregular, as coisas que são comuns na eleição, até por desinformação de algum candidato, no resto foram eleições tranquilas, principalmente aqui em Nova Prata. Nova Prata são as 2 eleições correndo de forma muito tranquila. Claro que sempre tem uma discussãozinha, um problema aqui, um problema lá, mas assim, dentro daquilo que tu espera de uma eleição, foi dentro da normalidade. E, doutor, a pergunta que fica para nós agora, né? Quem virá suceder o doutor Leonardo dos Santos Rossi? É um próximo promotor que foi recém-empossado? É alguém já de experiência? O que o senhor pode nos antecipar, nos dar um spoiler, assim, quem será o seu sucessor aí na cadeira da promotoria de Nova Prata? Terça-feira foi julgado, tá, o edital. Virá para Nova Prata o Dr. Éder Fernando Kegler, certo? Um colega meu de concurso. Então, como eu tenho
quase 8 anos de carreira. Então, eu conversei com ele já, está muito animado para vir para a cidade. E ele vem da onde, doutor, hoje? Ele está hoje em São Pedro do Sul. São Pedro do Sul, também é uma cidade do interior, então Sim. vai se adaptar fácil. E, doutor, a pergunta que surge é para onde que o doutor Leonardo vai agora? Qual é a próxima missão aí que o senhor tem e por que que decidiu, né, fazer essa transferência de cidades? Eu estou indo para Palmares do Sul, certo? Uma região do litoral. E o grande motivo, né, é que com tudo isso que a gente passou de pandemia, essas dificuldades todas, a gente quer se dar conta do que o tempo passou. Sim. E tu quer ficar mais perto dos teus pais, dos teus irmãos, né? E há muito tempo que não abriu uma vaga nessa região. E abriu, de repente, uma vaga dessa região ali pelo mês de maio, no meio do mês de maio. E aí, então, eu olhei e disse, olha, tá aí a chance de ficar perto do pai, da mãe, sim, dos irmãos, das irmãs, que são da região ali. E eu acho que está na hora. Está na hora de ir, por mais que me doa no coração deixar Nova Prata, o carinho e o amor que eu tenho pela essa comunidade nunca vai acabar. Nunca, nunca, nunca. Nunca vou esquecer o que Nova Prata foi para mim, para minha família, para o meu filho, para minha esposa, da forma como recebeu, de braços abertos. Vou deixar muitos amigos aqui, pessoas queridas. E para Nova Prata eu só tenho uma palavra, gratidão. Gratidão pela cidade, porque aquilo que todo mundo fez. Muito bem. Palmares é na região aí dos Arrozais, no litoral. Isso. Então o doutor vai lidar com bastante demanda ambiental naquela região. Provavelmente também. Sim. Provavelmente eu sim. Conheço, gosto muito dessa região, acho extremamente interessante essa faixa que tem aí. Muitas lagoas, Entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, eu acho sensacional. Recomendo para quem não conhece visitar. É muito lindo. É um pedaço do Rio Grande do Sul que muitas vezes passa despercebido, mas é onde a natureza permanece intocada. Sim. E quando passei por lá, diversas placas eu vi, a área de o termo certo que é de recuperação ambiental. Sim. E termo de ajustamento de conduta, ação civil pública. Sim. Então acho que o doutor vai ter bastante trabalho nessa seara ambiental. E doutor, como é que foi? O senhor é natural de Palmares? Qual é que é a sua cidade? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Fui criado em Mostardas. Bem ali no litoral. Me considero de Mostardas, que é ao lado de Palmares. O senhor fazia a Estrada do Inferno? Sim, sim. Eu fui criado na Estrada do Inferno. 12 horas para fazer 100 quilômetros. Exatamente. Inclusive, fui criado de Jeep. Tem seriado no YouTube, se você procurar, tem aí para contar essas histórias. Sim. Meu pai é médico, né? Foi em 1980 lá. E lá nós pegamos a Estrada do Inferno. E doutor, como é que foi o senhor ser criado nessa região que ela é costumeiramente muito diferente aqui da nossa, né? Uma região de predominância portuguesa e tem aquela mescla do litoral gaúcho. Como é que foi subir a serra e lidar com toda essa gringaiada que tem aqui? Olha, eu vou te dizer que foi tranquilo, porque eu sou uma parte italiano também, sim, gringo, né? Sim. Rossi, né? Então eu tenho sangue de italiano, aprendi a lidar aqui. Tem diferenças culturais, existem diferenças culturais, mas andar 100 km no Rio Grande do Sul já vai encontrar, né? Correto. Novas diferenças. Mas, assim, nada que tenha dificuldade o meu convívio. Não, bem pelo contrário. A comunidade foi muito receptiva, foi muito educada com a minha família. A escola maravilhosa, Aparecida, até deixa um registro aqui para a escola Aparecida. Eu digo que cada professor que passou pelo meu filho foi um anjo na vida dele. Digo também para a Adriana, que é a diretora, só agradecimento pelo que fizeram. E eu me adaptei muito bem, de forma muito tranquila, não tenho assim, nenhuma queixa, nada. Sim. Não, ótimo. É bom saber porque é um retorno. Quem é da região sabe como é que o traquejo do gringo funciona. Quem vem de fora, é bom ter essa percepção da gente saber se é bem recebido, se sente bem tratado. É importante. Da minha parte, eu fui muito bem recebido. Muito bem recebido. E doutor, indo para o nosso encerramento, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações, deixasse a sua mensagem para a comunidade pratense, também para Protásio Alves, para André da Rocha, para Guabiju, para São Jorge, para Vista Alegre do Prata, todas essas pessoas que ao longo desses 6 anos, quando precisaram do Ministério Público, ele estava presente, ou quando a sociedade demandou ter os seus interesses representados pelo Ministério Público, o doutor Leonardo dos Santos Rossi também
estava à frente desses procedimentos. Doutor, a palavra é sua para sua despedida aí momentânea da nossa comarca. Em primeiro lugar, registrar uma única palavra, que é gratidão. Agradecer pelo que Nova Prata fez para mim como promotor, a oportunidade que me deu, pelas pessoas que envolvem, que formam a comunidade da comarca de Nova Prata, sempre envolvidas em questões importantes, foram parceiras, foram receptivas com o Ministério Público e comigo como pessoa. Agradeço a todas as pessoas que me deram um oi, que me deram um abraço, que me receberam aqui. Peço que recebam, né, o novo colega que vem com muita vontade de morar, da mesma forma como eu fui recebido. Dizer que o Ministério Público continua ali, né? Vai continuar recebendo as pessoas, ouvindo as suas dificuldades, seus problemas, e naquilo que for possível vai ajudar. Naquilo que for possível vai auxiliar, vai continuar auxiliando. Eu queria agradecer aqui de plano os servidores do Ministério Público, estagiários que passaram, que ajudaram muito, que trabalharam muito, que se dedicaram muito, né? Em especial aí os servidores, a Laís, a Crislaine, a Diana, o Guilherme, todos, né, que estão, que são servidores de carreira, que estão ali, que sempre vestiram a camisa do Ministério Público. E agradecer a cada pessoa da comunidade de Nova Prata, dizer que eu levo Nova Prata no meu coração. Eu amo Nova Prata, eu vou continuar amando. E se eu estou indo é por uma questão pessoal, uma questão de mudança. O cunho familiar. De cunho familiar. Mas eu vou continuar voltando a Nova Prata porque, como eu disse, eu amo a cidade, amo as pessoas dessa cidade e quero que Nova Prata cada vez mais avance. Muito bem, doutor Leonardo dos Santos Rossi, muito obrigado por essa passagem aqui na nossa bancada, se despedindo do senhor que já tem cadeira cativa na Conecta Mais TV. Muito Quando obrigado. estiver por Nova Prata, nos avise, seja para uma entrevista, seja para compor uma bancada de opinião. A sua passagem sempre é bem-vinda, porque o conhecimento que o senhor carrega sobre a realidade regional sempre vai engrandecer os nossos conteúdos. Boa sorte em Palmares e no litoral, um abraço para toda a família e desejamos um ótimo prosseguimento da carreira. E o seu colega que vier, como é que é o nome dele? Dr. Éder. Dr. Éder, a bancada está aberta para o senhor, assim que chegar, se apresentar à comunidade e ficar a par de todos os nossos trabalhos. Dr. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Nós nos despedimos do Dr. Leonardo dos Santos Rossi, que segue a sua carreira, e voltamos logo mais com Beto Guidini no nosso Estúdio 1.